Olá, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É sempre uma alegria voltarmos a esta instituição. Agradecemos o convite e pedimos a espiritualidade que envolva os trabalhadores desta casa em sentimentos de muita harmonia e de muita paz. Hoje, queridos amigos, a nossa proposta de reflexão em torno dos ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita é sobre a parábola do bom samaritano, que tem como base, e que nós elencamos o título Pacificar também é semear. E nós gostaríamos então de iniciarmos falando sobre o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu item 13º, em que nos traz o seguinte: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Peritos da lei, à época, eram os fariseus, os saduceus, alguns levitas, que justamente entendiam que eles detinham um grande conhecimento. Eram arraigados defensores das 613 leis positivas e impositivas estabelecidas por Moisés, que hoje se constitui no Alcorão, o Alcorá. E justamente, então, em toda ocasião em que se apresentava a oportunidade de interpelar Jesus, eles procuravam algo para que ele se contradissesse. Qual, em outra circunstância, ele chegou a afirmar aos discípulos, já para o fim do seu ministério, da sua tarefa: não vim destruir a lei. E que está na ordem de sequência, pelo método do codificador, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Mas, nesta ocasião também, um perito da lei perguntou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, que compreendia a fundo, como até hoje, o móvel das ações humanas, ele vai aquém do que está nas facetas dos homens, a nós também. Conhecem a fundo o nosso coração, os nossos pensamentos e os nossos entendimentos. Ele responde, inclusive pelo método rabínico, também, justamente, que tinha por ferramenta responder uma pergunta com outra pergunta, ou com duas perguntas, que é o que ele fez aqui. O que está escrito na lei? Como se Jesus não soubesse. Mas não era a intenção, não era o móvel de Jesus que aquele homem dissesse o que estava escrito na lei. Jesus o sabia. A intenção dele era outra. Como você a lê? Segunda pergunta. Ou poderíamos colocar assim: como você a interpreta, como você a identifica, como você a analisa, como você a lê? Vejam bem, esta pergunta foi feita à época a um doutor da lei. E poderia, com tranquilidade, ser feita a nós também. O que está escrito na lei? Como nós a interpretamos? Olha que maravilha de reflexão. Então o homem respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E também ame a seu próximo como a si mesmo. Enquanto isso, Jesus, analisando, disse: você respondeu muito bem. Faça isso e viverá. Terás a vida eterna. Mas então aquele homem meio... A resposta não agradou a ele, porque ele queria um motivo para colocar Jesus em contradição.
Então ele continua. Como às vezes algumas pessoas que se intitulam de alto conhecimento, de alta intelectualidade. Então, de alguma maneira, querendo se justificar, ele pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus então respondeu, como também era o modus operandi do mestre, uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Uma outra importante ferramenta para a nossa análise, trazendo para os dias atuais. Será que muitas vezes nós também não descemos da segurança, da vigilância dos nossos pensamentos para o resumar de algum vício, o resumar de alguma imperfeição? Não exatamente descer para Jericó, mas descer de um patamar para atender ao apelo da matéria, também pode se interpretar assim. E que, nesses momentos, nós estaremos nas mãos dos espíritos mais imperfeitos que nós. Na parábola, diz Jesus, quando caiu nas mãos de assaltantes. E tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Podemos também, nesta mesma linha de reflexão, substituir para essa análise sacerdote por cristão, espírita, religioso, pastor, padre. No entanto, ele viu o homem e passou ao lado, ignorou. Passou também um levita, que ao tempo de Jesus era considerado aquele que seguia os preceitos das leis de Moisés, mas seguia. Também viu e passou pelo lado. E, no entanto, vem um samaritano, que eram considerados à época heréticos, hereges, não iam ao templo para orar. E isto não quer dizer que eles não tinham piedade das pessoas, que eles não faziam bem, apenas não iam ao templo. Outra grande reflexão. Há muitos espíritas nas nossas lides que, pelo fato de serem espíritas, de estudarem na casa espírita, acham que estão salvos. No entanto, por vezes, têm conhecimento, mas as palavras são vazias, não têm exercício, não têm esforço, não têm amor ao próximo, não têm piedade das dificuldades do seu irmão, e outros que muitas vezes não vão ao templo, não vão à igreja, no entanto, se apiedam e fazem aquilo que nós outros deveríamos fazer: o acorrer e o acolher. Então veio o samaritano e chegou onde se encontrava aquele homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, cuidou das feridas, derramou vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Pode-se trazer isso para os dias atuais? Também. Ah, mas olha só, hoje em dia a gente não anda mais em burros, em cavalos, mas substituímos aqui o animal por veículo, carro. Encontrar um homem atropelado, ferido na rua, cuidar dele. Ah, hoje a gente, dependendo da gravidade da situação, a gente precisa, não pode mexer na pessoa, mas também cuidar, ligar para a ambulância, ficar ali até que chegue. Se for possível, colocar no carro e conduzi-lo, dependendo, se não for algo muito grave, por exemplo, alguém está vomitando, está se sentindo mal, levar para o hospital, ou pedir um táxi, pedir um Uber, também pagar ao dono da hospedaria, nós podemos traduzir por pagar a despesa do motorista para que mande lavar o veículo. Então, são essas traduções, entre tantas outras que se pode fazer da parábola do bom samaritano. Então, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro, ele conduziu, e disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí pergunta, terceira pergunta para aquele homem: qual destes 3 você acha que foi
o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí o doutor Dalê respondeu, sem saída, aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse, então, vai e faze o mesmo. Né? Quer dizer, o exercício, colocar em ação aquilo que se acredita, aquilo que se tem a convicção. Vai e faz o mesmo. E todos nós, muitas vezes, nos queixamos de não fazermos todo o bem que gostaríamos por faltar-nos ocasião. Nos esquecemos que o Espiritismo também nos orienta que, aquém da qualidade da caridade material, existe a caridade moral. E quando não pudermos realizar a caridade material, vamos exercitar a caridade moral, que todos podemos fazer. Não nos pede posição, não, independe de riqueza ou de pobreza, independe de local, de situação, de ocorrência, pois que sempre podemos adentrar para o nosso quarto, a nossa consciência, e fazermos uma prece, fazermos uma oração. Em benefício de um vizinho que sofre, em benefício de um familiar, sem querer parecer egoísta, mas também é praticamente um dever orarmos pelos mais próximos, e esse dever naturalmente vai se estendendo também em pessoas que não conhecemos. O próprio Evangelho nos diz amar aos nossos inimigos, o que é um esforço também ingente, difícil, porém necessário de todos nós e que nos é possível. Ah, mas é muito difícil orar por alguém que nos quer mal. Você já tentou? Você tentou de novo? Você estabeleceu um esforço conscientes de quando nós fizemos a prece Pai Nosso, nós mesmos estamos ali dizendo, todos somos filhos do mesmo Pai. Todos somos irmãos. E muitas vezes aqueles equivocados momentaneamente, como nós já fomos no passado, por vezes carecem, muito mais do que qualquer outra coisa, do nosso desejo sincero de que se modifiquem, de que se melhorem, muitas vezes acionando os seus espíritos protetores para que em algum momento encontre uma possibilidade, uma brecha para incentivar a mudança de comportamento ou o próprio arrependimento. E a nossa humanidade, de tempos em tempos, como é o nosso momento atual, se vê atingida pelo rufar dos canhões, o silêncio das noites estreladas se vê interrompido pelo barulho da metralha, dos mísseis, gerando medo, inquietação. Na realidade, o sinistro da guerra nunca abandonou a convivência com as criaturas humanas. Quando se estabelecem no seio das coletividades algumas poucas décadas de paz, é aí que surge a turbulência, a falta de diálogo, pois que é mais difícil se manter a paz do que estabelecer a paz propriamente dita. E, por vezes, a falta de esforço nesse sentido, os homens se armam. Em vez de se amarem, se armam. Não é? E as baionetas voltam aos quartéis, assaltando os campos cobertos de flores, espalhando medo, espalhando o terror e a dificuldade, impondo, como bem o sabemos, às vezes até a mudança de domicílio, a mudança de país, a falta do alimento, a escassez de educação, a escassez de um sono tranquilo, a escassez de uma relativa tranquilidade e até do próprio sustento, do próprio ganha-pão. Situações que poderiam, pela diplomacia, serem solucionadas à base do diálogo, acabam resvalando para os campos de batalha, por egoísmo, por orgulho, por ânsia de poder, de dominação. E acabam enlutando não somente as famílias
daqueles que lutam na linha de frente, mas também as próprias construções da estética, da arte, da beleza, destruindo hospitais, destruindo escolas. E a paz, então, aí sofre o revide da própria ignorância, da própria arrogância. E apesar do rufar da metralha, há o silêncio, muitas vezes, entre os que proporcionam esses conflitos, ali há o silêncio de paz. Então, sempre precisamos refletir sobre isso. Fecham-se cinemas, fecham-se teatros, cerram-se as portas das bibliotecas. Enfim, em vez dos alegres coletivos escolares, levando a meninada feliz para a escola, há o som dos tanques, dos caminhões, dos soldados que vão matar e morrer. E em cerca de 3.500 anos de história, nós vivemos apenas em torno de 3 séculos sobre a bandeira da paz. Nós somos, inegavelmente, uma sociedade violenta, que ainda tende a resolver as disputas políticas na base do míssil e do artefato nuclear. Então, muito mais do que antes, nesse tempo em que estamos já em plena tarefa, em pleno esforço pela modificação do nosso mundo, deixando de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nos pede Jesus que façamos como o bom samaritano. Se não é possível, pela distância, nós irmos até o local dos conflitos, pegarem armas, sem treinamento, que fatalmente iríamos sucumbir à morte, nós temos o nosso pensamento, nosso conhecimento sobre ação e reação, sobre a reencarnação, sobre os destinos daqueles que estão manipulando a guerra. Então, o trabalhador do Cristo hoje, o bom samaritano da atualidade, independente de credo, independente de profissão, independente de estatuto social, de condição social, tem como estar envolvido no esforço de paz, tornar-se pacificador. E não apenas lá quando a noite chega, antes de deitarmos, fazer a nossa prece necessária, imprescindível neste momento, pedindo por estas pessoas, aos que deixam o corpo físico, mas também pelas famílias enlutadas, mas que também os dirigentes possam ser tocados na consciência pelos bons espíritos. É necessário que nós nos arvoremos, nos armemos de esforço de paz. E lá no nosso lar, sejamos aquele que promove a paz. O que também se reflete, de alguma maneira, nas mídias sociais. Porque de nada nos adianta desejarmos a paz do mundo se não temos a paz no nosso lar, ou a paz no pequeno círculo, mesmo que mais ninguém esteja vendo. Mas aquele que lê, muitas vezes recebe ou identifica a carga que ele vai ali pelo. E assim, nós sempre podemos evitar tudo isso. Mesmo que não concordemos com uma postagem de uma pessoa de outro partido político, de outro time de futebol, sejamos nós pacificadores e não aquele que bota lenha na fogueira. Pelo contrário, aquele que compreende também as diferenças políticas, religiosas de todos e procura ser aquele que harmoniza, que apacenta, que proporciona, então, oportunidades de paz. O custo da paz é tão baixo. Também dentro do nosso lar, eu sei, nós sabemos que é muito mais fácil perdermos a chamada paciência, porque todo o nosso passado de erros está interferindo sobre o que queremos fazer agora. O que levou Paulo a dizer: o bem que eu quero, não faço.
O mal que eu não quero, esse eu faço. Por isso é necessário o esforço de nós colocarmos em ação ali a força da nossa vontade, para que sejamos também pacificadores em qualquer ocorrência, perante uma leitura, perante uma live, perante uma palestra, perante um programa de televisão. Qual é o nosso comportamento? É a notícia escandalosa? Ou conseguimos já fazer o exercício de orar pela vítima, de orar pelo algoz? Exercício difícil, mas também necessário. E nesta época de tanta ciência e de tanta tecnologia, é importante que tenhamos esta consideração, esse entendimento de que nos cabe também sermos ferramentas de Jesus no processo de pacificação tão necessária do, do nosso mundo. E ainda nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos o codificador perguntando à espiritualidade sobre a guerra, lá na questão 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Aí eu gostaria de trazer essa reflexão também para nós, nas proporções pequenas. Naquela guerra ali que falamos, às vezes, de pensamentos, de postagem, que também é um combate, também é um embate. Qual a causa? E muitas vezes nos leva a tomarmos essas atitudes, que não chega a ser uma guerra generalizada, mas também é um combate. Resposta dos espíritos: predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. Satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra para eles é um estado normal. Novamente, guardadas as proporções devidas, precisamos repetir isso, e nós não estamos em guerra por vezes no trânsito, quando alguém nos fecha, quando alguém comete, não dá o pisca, não freia, ou enfim, comete uma irregularidade que poderia causar um acidente, mas não causou. E nós ali já nos arvoramos. Será que não estamos também armados lá dentro do ônibus quando a pessoa, querendo talvez, quase perdendo a parada, tenha nos empurrado, não exatamente por intenção, mas para que consiga descer do coletivo e a gente, pô, mas será que não está em nós nos faltando compreensão? Quantas vezes nós vamos reclamar de alguém para outra pessoa e dizer assim, tu viu o que ele me fez? A mim? Então, isso só já está de alguma maneira ali denotando orgulho e egoísmo. E a questão 743 também é muito significativa. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Pergunta o codificador. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Prática, exercício. Então todos os povos serão irmãos. É importante que tenhamos esse sentimento, esse esforço, esse exercício. E possamos dizer, Senhor, vem outra vez ao mundo, fazer-nos relembrar a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano. Conta, outra vez, a saga do semeador que saiu a semear, para que nós também nos tornemos semeadores. Nos reúne em Cafarnaum, na Cafarnaum das tuas lições, das tuas dúlcidas vibrações, e nos aquieta esse instinto belicoso que todos nós temos em maior ou menor grau. Orienta-nos como pescar almas perdidas através também do nosso exemplo, podendo encaminhá-los para a mudança do comportamento, da tua mensagem libertadora.
nos reafirma uma vez mais que somente o cultivo da paz poderá fazer do mundo um lugar melhor, tanto para nós como para nossos filhos. E agora, conseguimos de alguma maneira ouvir-te, permite que saiamos pelas áridas paisagens do coração humano, colocando uma flor em cada fuzil, em cada palavra armada, vamos dizer mais, em cada postagem armada, uma rosa em cada canhão, revertendo tanto rancor e tanto ódio em preciosos arados, arados da compreensão, arados da tolerância. E que à noite possamos todos nós repousar no chão do mundo, sem receio que as estrelas venham a ser apagadas pelo cogumelo atômico. Senhor, se ainda confia nos homens e nas mulheres, envia-nos. Ajuda-nos a identificar esse sinal e possamos ouvir novamente Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Verdi, no exercício cada vez mais musical, por assim dizer, da paz em torno de nós. Irmão X, na obra Lázaro Redivivo, no seu capítulo 19, nos diz que ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode até vir a despender consideráveis fortunas no campo da assistência social. Transformar-se em benfeitores famintos, mas teremos todos nós que iniciarmos na primeira oportunidade o aprendizado através da reencarnação, para que possamos efetivamente amarmos e sermos efetivamente úteis. E para encerrarmos, no item 3 do mesmo capítulo 15, o codificador, trazendo suas considerações, nos diz: toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta estas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Pratique o bem sem ostentação. Julgue a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. E possamos, todos nós, queridos amigos, a par do conhecimento espírita, do esforço, do interesse, até por estarmos aqui unidos neste momento, estarmos efetivamente cada vez mais nesse esforço, não só necessário, mas ingente, de paz nos nossos corações, na nossa casa, no nosso bairro, e possa, algum dia, se estender para todas as nações do mundo. Jesus conosco. Prossigamos, amigos. Jesus nos espera no término da jornada. Uma boa semana para todos e tenhamos sempre esforço ingente no exercício do bem. Muito obrigado, muita paz. Jesus conosco.